Corinthians, o Fluminense, Não ganha. o Vasco, o prêmio. Ai, Vasco. Ai, Vasco aí, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou imitar o amigão conversando com o Antero, mas eu só sei imitar na hora que ele tá quase rindo. Tá bom, gente? Então... Vai. Ai, meu Deus, eu não consigo. Tá perdendo o Corinthians. Meu Deus. 10 jogos, uma vitória, Antero. Não fui eu, foi você. Ai, meu Deus. Enfim. Bom, vamos falar aí, né? Rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada que transformou, rodada número 10, que deixou o Z4 com 4 clubes campeões brasileiros. 4 clubes do virtual 12 grandes, né? O Campeonato Brasileiro dessa temporada está um must. É o Vitória, que até a rodada passada não tinha uma vitória. Já tem já duas. Pulou lá pra... Exato. Pois é, a gente vai falar sobre essa rodada completa, que se encerrou agora depois de Palmeiras e Bragantino 2-1 pro Palmeiras. A gente falou, deixa o Palmeiras ali tranquilo, daqui a pouco o Palmeiras dá... E até que foi rápido, hein? Geralmente é um pouquinho mais pra frente, né? E tá ali o Palmeiras já, né? Já ali embolando ali na terceira posição, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes de tudo, peço pra você participar da nossa rifa, o link está aí na descrição, tá certo? Ou vai em futirinhas.net, R$1,99 por número, você concorre a um prêmio de R$11.000, tá certo? Além disso, para o top 3 compradores, o primeiro prêmio também vai para de R$11.000, o segundo 10.000 e o terceiro 9.000, tá? Eu vou te fazer um pedido, a gente tenta bater aqui, ó, o prêmio custa 41.000, tá? Se a gente bater 30, a gente mantém o dia do sorteio. Então, se você vai participar vai participar para top 3 e tal, já pode ir comprando os números. Não precisa comprar todos uma vez, porque é estratégia, tá? Mas enfim, já pode ir comprando para que a gente bata o valor do prêmio para manter o sorteio no dia 6 de julho, tá? Falta um pouco mais de 15 dias pro sorteio, então assim, nesse momento a gente vendeu R$1.800 em números. A gente precisa bater 41. Então, peço para você assim como a outra participar. Tá bom? Assim como a outra, tá? A outra foi postergada porque teve a situação do Rio Grande do Sul, muita gente doou pra lá, a gente postergou em um mês. Depois foi um arregaço de venda, então se você for fazer essa mesma estratégia, já peço pra você ir adquirindo seus números, tá? 10 números ou mais, seu nome aparece nos créditos finais dos vídeos com edição. O próximo Mercadinho da Bola, inclusive, tem, tá certo? E a gente vai trazer 10 pessoas dessa rifa para participar dos vídeos aqui. Os 4 ganhadores dos prêmios principais e mais 6 que a gente vai sortear depois do sorteio, tá? Com os números, inclusive, da rifa. Beleza? Sim. É isso. Vamos lá, vamos falar da rodada não é da rifa, mas você falou que se o Corinthians cair aí, você vai dar um negócio aí, né? Eu vou distribuir uma propriedade minha. Que fácil. Vou dar uma propriedade minha aí pra galera. O primeiro que pedir eu dou. O seu Furico. Minha propriedade eu tô distribuindo. Se o Corinthians cair, você vai dar o meu cu pra alguém. Exato. Então pode distribuir que já caiu já. A gente dá o que a gente tem, né, Rafael? A gente pode achar o vencedor aí que eu já vou até lavar hoje. Bom, a gente limpo, vai entrar nesse pormenor. Rodada completa da Série A. Vamos passar na Série B também, que se encerrou a rodada. E também vamos falar um pouquinho aí da estreia da Argentina na Copa América, que venceu o Canadá por 2-0. Um jogo tranquilo da Argentina. Sim, mas venceu bem. E também passar na Euro aí também. Tivemos um Espanha e Itália 1-0 com gol contra. O jogo que a Espanha dominou, podia ter arregaçado a Itália, mas foi só 1-0, tá? E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, vamos começar com o Campeonato Brasileiro, começar com a abertura da rodada, o empate entre Botafogo e Capizu do Atlético Paranaense, 1-1 de novo, hein? Newton Santos. Requintes de crueldade novamente. Novamente, o Atlético Paranaense se lascando, tomando um gol no final, cara. É absurdo, né? Mas, enfim, o Mastriani, sempre ele, né? Que agora é titular do Atlético Paranaense. O Cuca finalmente entendeu que ele é melhor que o Pablo. Não fazia o menor sentido ele ser reserva, né? Exato. O Mastriani fez 1-0 numa falha do Bastos, né? E o Bastos vai lá e faz o gol de empate no final, de novo, complicando a vida do Atlético. O Atlético, se tivesse vencido essas duas partidas, ele seria o líder do campeonato, né? Mas acabou empatando. Enfim, o Botafogo consegue uma recuperação, mas é um tropeço do Botafogo, por mais que seja um time muito forte do outro lado, né? Foi um jogo complicado, mas é um tropeço porque joga em casa e tal, né? Tava em condições de vencer o jogo, mas se mantém ali, os dois estão no G4, então é um confronto bem difícil mesmo.
e esse jogo aí abriu a rodada. Deixou escapar aí, né, a liderança. Deixou escapar, os dois, né? O Botafogo e o Atlético Paranaense também, que podia ter chegado, né? Tivemos também a vitória fora de casa do Criciúma diante do nosso Atlético Goianiense, tá certo? Criciúma de Munique. Criciúma de Munique. A gente vai falar sobre isso. 2-1 para o Criciúma, gols de Trauco, ex-Flamengo, exato. E de Newton, e o Guilherme Romão, lateral esquerdo, fez o gol do Atlético Goianiense, que teve o goleiro Ronaldo expulso também, tá? Eu não vi o jogo, então fala bem do resumão. O gol de falta foi em cima do jogador de linha. Quem fez o gol de falta foi o Trauco? Trauco, foi. Ah, tá. Eu não vi o jogo. Esse jogo eu não vi, tá? Gente, geralmente, quando eu vejo os jogos, eu anoto tudo. Quando eu não vejo, eu tenho que ser honesto. Então eu comento o resultado, tá bom? Às vezes não dá tempo de ver todos os jogos. E aí fora que tá tendo muito jogo agora. Muito, né? Muito jogo. Todo dia 3 pelo menos da Euro. E aí vem rodada de Brasileiro em cima, são mais 10 jogos. Já entrou Copa América, vai começar a ter. Você tem que acompanhar a Série B esse ano aí, é foda, né, meu? E eu tô acompanhando a Série B ainda. Então, assim, imagina o tanto de jogo que eu tô vendo. Eu gosto, né? Mas uma hora cansa, né? Uma hora você quer ver. Então, assim, uma hora você quer ver uma série, né, Pepe? Uma hora você quer ver alguma coisa diferente. Quer jogar o videogame. Uma hora que você quer apontar o lápis. Uma hora você quer apontar o lápis, uma hora você quer sair pra almoçar com a sua senhora, né? Que às vezes é importante. Seu time na Série B e você saindo pra almoçar? Ah, por isso que essa merda tá desse jeito aí, Eduardo. O time nessa situação... Os torcedores ficam sofrendo e o senhor aí, saindo pra almoçar. O time nessa situação e o cara almoçando, né, Rafael? Pelo amor de Deus. Por isso. O que o senhor está fazendo nessa fase que o Tô de regime, se eu ficar sem comer por causa do Corinthians, eu não como nunca mais. Tô de regime. Já vou estar mais magro que o Caio antes de morrer. Rapaz, o Caio era magro, hein? O Caio era um rapaz magro. Vamos lá pra grande surpresa. Assim, o Criciúma vencer fora de casa foi uma surpresa também. Tá? Já é uma reação, a gente vai falar disso porque é Z4, envolve Z4. Tivemos também outra reação. O time que não ganhava de ninguém ganhou 3 seguidas. O Cuiabá foi até o Morumbis e aplicou a primeira derrota do Zubeldia no comando do São Paulo. 1-0, um jogo bem fraco do São Paulo. Né? Jogo bem fraco do São Paulo. São Paulo bem mexido, mas ainda assim mais forte do que o Cuiabá. Mas Eliel não tem nada com isso. Fez 1-0 para o nosso Cuiabá-Bayern, que já disparou, hein, Rafael? Cuiabá já deu seta pra esquerda. Ele falou, deixa comigo. 11 gols em 3 partidas. 11 gols marcados em 3 jogos. Não tava fazendo gol em ninguém, tava perdendo todas. E aí recebeu 3 vitórias seguidas. O Petit, que é o novo técnico do Cuiabá, arrumou a casa. Ele arrumou o time. E a gente fala, ai não, vai trocar o técnico, não vai adiantar nada. Ó, mas o que o Corinthians falar, vai tirar o Tonhão e vai atrás de quem os caras conseguem pulsar por aí e achar alguma coisa diferente. Aí o Corinthians não, tem que ir nos Mancini da vida, vai de Carille. É sempre a mesma merda. Carille, vou falar dele daqui a pouco. O Red Bull foi lá, achou o Pedro Caixinha. Mas os outros times não tem 3 neurônios pra ir atrás e buscar alternativa, não. Aí não tá nem falando contra o técnico brasileiro, tá? É só buscar alternativa. O Goiás foi no Zanardi, aí deu certo. Entendeu? É só buscar alternativa. É sem medo de... É lógico que a gente tá falando de time de outra proporção. O Corinthians tem uma pressão absurda, né? O Cuiabá não tem, com todo respeito, não tem. Esses pressão times não tem, né? O Bragantino não tem pressão nenhuma. Obviamente você tem mais tranquilidade para desenvolver um trabalho, mas mesmo assim é uma busca, é uma tentativa diferente, né? E a gente vai chegar nisso porque o Vasco também fez uma tentativa diferente e hoje já brasileirou a tentativa que demitiu o nosso João, o velho da boina, né? Que tem só 50 anos de idade, você acredita ou não. Eu quero ver o que você vai fazer com a sua boina, que você só comprou por causa dele. Comprei minha boininha por causa do Álvaro Pacheco, o cara já foi mandado embora, Rafael, mas é complicado. Mas enfim, São Paulo não jogou bem, o Cuiabá não tem nada com isso, venceu fora de casa, uma boa vitória do Cuiabá. E assim, o São Paulo, o torcedor tem que ter tranquilidade, até porque o Zubeldia tá fazendo um grande trabalho, foi um tropeço. Acontece, às vezes acontece, o time perde, né? Também temos que falar do time que vai disparar, né? O próprio treinador falou, o Renato falou, calma, daqui a pouco dispara. O Grêmio foi até Fortaleza e perdeu de 1-0, gol de pênalti do Lucero, pênalti que aconteceu, tá bom? Mas calma, ele pediu calma. Ele pediu calma e assim, dos times que estão no Z4,
O Grêmio tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos mas a menos. E também, assim, a situação do Grêmio e do Internacional é atípica, tá, gente? É completamente fora da curva, é outra situação. Por mais que o Inter esteja bem melhor que o Grêmio no Brasileiro, é uma situação atípica, a gente tem que levar em consideração isso, né? O Renato falou, antes mesmo dessa péssima fase que o Grêmio tá passando, sobre não rebaixamento. Então, assim, não é um discurso de agora, tá? Não é um discurso de agora, é um discurso, e eu acho, é só um achismo, eu acho que se afunilar no Campeonato Brasileiro e a iminência do Grêmio ser rebaixado for grande, eu acho que a CBF vai fazer alguma coisa. Mas eu acho que eles estão empurrando com a barriga, enquanto a situação ainda não precisa ser mexida. Mas se tiver um dos 3, principalmente Grêmio e Inter, na iminência de cair, né? E eu acho que o Juventude não tem nada a ver, porque o Juventude tá jogando na sua casa, principalmente Grêmio e Inter. Se tiver um dos 2 na iminência de ser rebaixado, a CBF vai fazer alguma coisa com relação ao rebaixamento, tá? Enquanto houver chance deles saírem no campo, a CBF fica quieta, porque é CBF, né, gente? A gente sabe o que tá falando. Mas, enfim. Eu acho que se cair, não vai cair, não. Será? O Fortaleza não tem nada com acho. isso, venceu depois de tomar uma taca do Cuiabá de 5-0 no último jogo. Venceu, se recupera um pouco, né, da derrota. Chega a 13 pontos, a gente vai falar sobre isso também. Mas o Renato pediu calma para a torcida e eu acho que ele não tá errado em pedir calma, embora o time não esteja rendendo em campo. E eu acho que ele tem de onde tirar mais, tem qualidade técnica, tem jogadores para isso. Você tem que mostrar mais aí, não é possível que ele não tenha aí. O time do Grêmio não tem nada melhor para mostrar mais do que o Criciúma, que o Vitória, que o Atlético Goianiense, que o Cuiabá, que o Juventude. O Corinthians só tá atrás porque tem jogo a menos. Bom, já passa. Continuando, vamos lá para mais uma derrota do Vasco, que acabou resultando na saída do Álvaro Pacheco, o Zé da Boininha, né? O Firmino do Carrossel foi demitido, a diretora demitiu o Firmino, mas o Juventude venceu com 2 gols, um gol do Lucas Barbosa, o rival do brasileiro. Lucas Barbosa do Santos fez gol e o Jean Carlos fez o segundo gol de falta com requintes de crueldade, que a bola baixa no travessão, volta nas costas do Léo Jardim e entra. Mas, cara, olha, de verdade, velho. Os caras estão querendo tirar o Léo Jardim do Vasco lá, que estão com dó dele. O time do Vasco é ruim, velho. Mas ruim, nossa, então vamos tirar a disputa aí, porque olha... Rapaz, eu acho que o Vasco é pior que o Corinthians. Se jogar Corinthians e Vasco, acho que os 2 perdem. Olha, é ruim, velho. E assim, é ruim um time que gastou muito dinheiro mesmo. O Vasco gastou quase 300 milhões de reais em contratações nos últimos 2 anos. E você não vê nada. É muita coisa. Você não vê nada. E paga salários altíssimos para jogadores péssimos. A fase do Vasco é tão ruim que o Corinthians tá cobrando ele por causa que não pagaram o Pintão. Pois é. O Corinthians tá cobrando 8 milhões de reais. Pelo amor de Deus, mostra aqui, ó. Eu tudo cobrando, então eu vou cobrar você também. Rapaz, cara, a fase do Vasco é tão ruim que o Corinthians está cobrando o Vasco. Pra você ver, hein? Pra você ver como a 777 era ruim. Porque assim, gente, assim, a gente tá falando de um valor até irrisório pra futebol. 8 milhões de reais. E lógico que a gente sabe que é dinheiro, mas pra futebol são valores bem tranquilos. E a 777 não pagou o Corinthians, velho. Olha só que absurdo. E um jogador que tá mais de um ano lá. Sim. Mas o Juventude tá fazendo uma campanha bem honesta, hein, Pepe? O Juventude tá bem honesta a campanha do Juventude. A campanha pro Juventude, isso aqui, a disputa do Juventude é não cair, né? Lógico. Já tá com 13 pontos aí. Já tá com um jogo a menos. Quase o dobro do Cortinas. Pois é. Um jogo a menos. Exato. Pode chegar a 16. Aí vamos falar. Nossa, meu Deus do céu. O do Corinthians. Nada. É o Vasco de São Paulo. Que time O Corinthians foi até Florianópolis enfrentar o Internacional e perdeu de 1-0. Aliás, o Inter venceu de 1-0 com um golaço. Um senhor golaço do melhor Wesley do campeonato. O senhor golaço do Wesley. E a gente, eu sei, assim, você que acompanha a gente há bastante tempo, a gente sempre elogiou o Wesley desde Palmeiras. O Wesley no Cruzeiro realmente não aconteceu, mas o Wesley do Internacional, ele é bom. Ele é aquele Wesley que tava despontando no Palmeiras. Tá jogando muito bem no Inter e fez um senhor golaço. O Donelli, que volta à meta do Corinthians depois de muito tempo sem jogar, não teve culpa no gol. Até acho que no jogo em si ele não foi mal, quando foi exigido.
O jogo foi ruim Tomou, até, viu? tomou só aquele. Exato. O Inter Foi também, apesar de que no papel, mas o Inter também dentro de campo, sei lá, viu? Mas venceu. Acho que a bola que o Wesley chutou foi aquelas indefensáveis. Bola na gaveta. Puta chute. Também vai. Pelo amor de Deus, chuta. Chuta aí, Wesley, vai. Tá abrindo todo mundo, pela. Então, se é pra culpar alguém, eu acho que é mais a defesa do Corinthians foi abrindo as pernas e deixando o Wesley passar ali no meio. Enfim, ele fez um belo gol. Eu acho que o Donelli não tem culpa nenhuma do gol. Embora eu tenha visto Augusto. Olha lá, olha o goleiro. Falei, pô, meu irmão. Sabe? Pô. A gente entende quando o goleiro tem falha técnica, mas esse tipo de lance aí, cara, nem o Cássio pegava. Na melhor fase. Foi um chutaço. O Carlos Miguel também provavelmente não pegaria. Se fosse o chute do De Bruyne. Nem se fosse o chute de Bruyne, exato. O Inter venceu e 2 jogos a menos tem 14 pontos, cara. O Inter é aquela coisa. Mais 2, se ganhar os 2 jogos que tem e pagar, ele chega a 20. Ele fica ali no bolo do G4, né? Em 1 ponto atrás do Flamengo. Boa vitória do Internacional. Também tivemos a boa vitória do Cruzeiro em cima do Fluminense. 2-0, 2 gols do William. Wesley não, do William. O segundo gol do William foi um absurdo. Golaço espetacular, sai cara. Com o famoso cu de nitro. Exato, golaço. Passou por todo mundo. Baita lateral, cara. Puletou, você é louco. E quase teve que interromper a carreira pelas lesões que ele tava tendo no joelho, né? Na Alemanha ele quase não jogou. Brasileiro. Na Alemanha ele quase jogou. Ele começou a carreira muito bem no Inter, né? Ele foi campeão olímpico, gente. Pra quem não sabe, o William tava naquele time. Ele era o reserva do Zeca, né? Mas ele foi campeão olímpico em 2016. Era um lateral com muito talento. Aí ele vai vendido no futebol alemão, começa a se machucar, quase não joga. O Cruzeiro traz, começa a jogar bem no Cruzeiro e tá fazendo uma temporada espetacular nessa temporada aí. Acho que ele tem 28 ou 29 anos, ele ainda é jovem. Cara, ó, a gente tá falando de lateral direita, né? Pra seleção, então, é uma idade boa, Pepe. Pô, chegar na Copa com 30... Mas a safra aí... mas ele tem que ir agora dar continuidade aí, continuar fazendo bons jogos, que com certeza vai estar no radar. Mas assim, a gente sempre falou muito do Marlon, que é o lateral esquerdo do Cruzeiro, mas o William, rapaz, eu não tô falando que ele tem que ser convocado pra seleção, tá, gente? Eu tô falando que é pra você pra ficar se de observar, observar, é um cara interessante, tá jogando muito bem, tá num time que tá bem, tá um time que tá melhorando. O Cruzeiro tem um jogo a menos, tem 17 pontos. Esse jogo que vai pagar também joga o Cruzeiro mais pra cima, cara. É um Cruzeiro que ainda não teve nenhuma estreia de reforço e já tá brigando na parte de cima da tabela. Ainda vai melhorar. O Cássio ainda foi apresentado hoje, o repórter. Ô Cássio, deixa eu te pegar de costas pra tirar foto. Que é isso? É louco. Que é isso, aí torcida ficou brasileira. esperto, mas o Cássio aí se apresentando vai entrar. E ainda tem outros jogadores que pra rechear esse time, como você falou, o Cruzeiro tende a melhorar, né? Porque às vezes a gente vê que vem reforço aí às vezes e não tira dá do certo. trilho que tá dando certo. A tendência é que melhore, né? Já pro lado do Fluminense, de novo, né? Um tropeço, uma derrota, assim, é uma derrota aquelas normais. O problema é que tá perdendo todas, né? Mas é um tipo de derrota normal do Fluminense pro Cruzeiro fora de casa, né? Um time muito forte, é um clássico nacional e tal, né? Mas o Fluminense, ele passa por um problema que é complicado, porque, por exemplo, vai lá, demite o Diniz, que não foi o caso ainda, o Fluminense ainda não demitiu o Diniz. Mas o time, quem montou o time foi o Diniz. Né? Você tira o cara, traz um outro técnico e, pô, é um time bem mais velho, que tá acostumado a jogar de uma maneira, sei lá, é meio complicado você sair mexendo agora, né? Então, assim, a torcida do Fluminense foi protestar, mas não teve show de sorriso maroto, eu vou ter que usar essa sempre. Vai cair. O Fluminense tá numa situação bem complicada e eu acho lá que... tá fazendo live lá, falou que vai ficar a live aberta até o Diniz cair. Rapaz, mas assim, nem parece que há 6 meses atrás o Fluminense era campeão de Libertadores, cara. Sabe? Teve o seu maior momento na história. E já tá numa crise espetacular, né? Uma crise gigante, cara. Será que é pela idade também do jogador? Porque era pra dar o tiro pra ser campeão. Cara, será que os caras... não sei, e também velho. tem aquele relaxamento, né? Você estourou Tem. o pote. Tem. Ganhou o que tinha que ganhar. Às vezes o cara, pô, já fizemos uma boa. Só que o futebol não para, né? Assim, quando é um cara... É assim, não é crítica ao jogador ser mais velho. Mas eu tô falando que geralmente é o que acontece. Quando um jogador é mais velho, ele chega num nível de título e tal. Vou dar o exemplo do Marcelo, não que seja ele. Tá? O Marcelo ganhou tudo no Real Madrid. Aí ele volta pro Fluminense, né? Depois de ter começado a carreira. Pô, ele vem e ganha a Libertadores. De verdade, o que o Marcelo, só tô dando um exemplo de novo, hein? Vai almejar pro futuro.
sabe? Pode até ganhar uma outra Libertadores, mas assim, ele já ganhou tudo, cara. Então, só dando o exemplo dele, talvez, não estou dizendo novamente que é o caso dele, talvez exista um relaxamento de alguns jogadores que acaba impactando no time como geral. E a gente sabe que Cano, Ganso, né, Felipe Melo, o Fábio mesmo, o próprio Marcelo, Samuel Xavier, É o que Manuel, muitas vezes eu falo do sabe? Abel, que eu admiro no Abel, nem é toda a parte boa dele, é ele conseguir deixar esses caras motivados, porque o Palmeiras ganha, e os caras Continua estão com o sempre sarrafo aí, lá em sempre cima. fala, aí de vez em quando no ano aí dá uma queda de rendimento, mas a gente fala, calma, que daí já daqui a pouco, a hora que todo mundo começa a chamar o Abel de pardal é quando o Palmeiras... É que a torcida do Palmeiras, Empata. eu falo, Quando o eu Palmeiras falo pro empata. Bruno do Palmeiras, meu cara, vocês são muito chatos, vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês Quando o toda hora Palmeiras estão empata. ganhando. Aí ele fala, porque a gente não quer que volte a ser o que era e nem que vocês estão sofrendo agora. Ah, mas calma, gente. Cara, pelo pode amor de até Deus. voltar, mas não acho que é pra o do Abel Ferreira, entendeu? Manda embora, então. Cara, e assim, a situação do Fluminense ela é muito complicada por causa disso também, né? Tem esses jogadores mais velhos. Eu não acho que é só isso, sabe? Mas eu acho também, com relação ao Diniz, eu acho que tem uma desmotivação por parte do Diniz, não por causa do Fluminense, mas por causa do que aconteceu com ele na seleção, sabe? Porque querendo ou não, cara, técnico brasileiro, o grande objetivo do técnico brasileiro é chegar até a seleção. Aí o Edinaldo vai lá, dá um jeito, te coloca lá. Pô, você vai vir pra ser o cara que vai ser o próximo depois do Ancelotti. Foi essa a promessa, lembra? Era essa a promessa. Então assim, você vai ficar aqui, a gente vai trabalhar você pra você ser o substituto do Ancelotti depois da Copa. Talvez até tenha dado a... Beleza. Aí quando começou a correr Chato. a notícia que o Ancelotti não ia de jeito nenhum, que era só uma cabeça doida do Edinaldo. O Edinaldo já pensou, bom, sou eu sou o cara, eu não sei o quê. Aí o cara te dá um gostinho de seleção e ele te chuta, filho, você foi chutado. Independente dele merecer ou não, ele foi chutado da seleção brasileira. E aí o cara chega no primor da carreira, joga, sei lá, 5 partidas e é mandado embora, mano. Sei lá, eu acho que que acaba impactando de alguma maneira o trabalho dele como um todo. Eu acho que existe uma desmotivação que quem acaba pagando o preço é o Fluminense, né? E tudo isso aconteceu, a gente tá falando, tudo isso aconteceu com o Diniz no ano que o Fluminense foi campeão de Libertadores, cara. É assim, é muito fora da curva tudo, né? Aí tem toda a situação do John Kennedy, que teve um crescimento absurdo, depois ele cai muito, o André que tava jogando demais e não começa a jogar, o Alexander que tava muito bem também. Até o não André, vai bem. talvez, a expectativa de ir pra Europa e não vai. Tudo isso eu acho que acaba sendo o problema, né? Então, assim, são muitas coisas pra ser culpa só do Diniz. É obviamente que eu entendo o torcedor que quer a substituição, o técnico sair. Eu também Mas até a pediria. torcida. Por que a torcida não tá lá? Empurrando, Exato. mesmo na Mas merda. eu também, na situação do torcedor, eu também pediria a cabeça do técnico, cara. Eu acho que todo mundo, nessa situação, time lanterna do campeonato, depois de 10 rodadas, ia pedir pro técnico sair, né? Aí eu vou ter que citar o Fortaleza do Vojvoda. O Fortaleza acreditava que o Vojvoda ia dar a volta por cima e foi bancando mesmo com a pressão da torcida. Lembra quando o Vojvoda estava em último lugar, teve protesto da torcida do Fortaleza, invadiram o CT, Fortaleza agrediram, tinha 2 pontos já, não sei quantas rodadas. agrediram o Renato Kaiser, lembra que ele tomou uma capacetada de moto e tal? E mesmo assim, o Marcelo Paz manteve o Vojvoda, falou que acreditava no trabalho, o Vojvoda ficou, deu a volta por cima e levou o Fortaleza para Libertadores ainda. Então assim, é meio complicado, eu entendo o torcedor que pede a saída do técnico, mas eu acho que se tem alguém que consegue fazer esse time render, é o técnico que está lá, porque ele fez esse time render. Agora é encontrar motivação, é entender se realmente essa situação de seleção tem um peso. Como que tá o relacionamento do técnico com o jogador. Mas assim, quem montou o time, quem trouxe esses jogadores, foi o Fernando Diniz. Foi o Diniz que quis esses jogadores mais velhos, foi o Diniz que apontou que ia conseguir fazer eles renderem, e ele conseguiu. Só que esse ano não tá conseguindo. Não. Então, é assim, cabe ao presidente, à diretoria, tentar entender tudo o que tá acontecendo pra tentar resgatar. Mas eu acho que o Diniz, na próxima rodada, né, porque não saiu agora, mas na próxima rodada, se perder, ele roda. Não tem uma hora que chega a ser insustentável. Eu já acho que já tá no nível insustentável. Então, eu só tô tentando corroborar o que pode estar acontecendo. E próximo rodada é um Fla-Flu, cara. É muito complicado mesmo. A tendência é que o Flamengo vença, né, Pepe? A tendência é que o Flamengo vença. Domingão, às 4 da tarde, cai Diniz. Aí o cara Exato. pode fechar a live dele.
Então, mas assim, O futebol Tonhão tudo é também possível. cai já, hein? Vai Também cair, cai. teve reunião aí. Não caiu porque não deve ter quem colocar ainda. É o A hora Carille, que- filho. É a o hora Carille. que- Não, tá atrás de outro aí, mas vamos ver. Vou te se falar, fechar quando com chegar algum, no Santos, a gente fala. Se fechar com algum aí, vai mandar embora. Quando chegar no Santos, você vai entender por que é o Carille. Mas, enfim, com relação ao Fluminense, eu acho que é tudo isso, tá bom? E aí, ó, a gente sempre recebe. Ah, vocês falam tão pouco dos outros times que não sejam os de São Paulo e o Flamengo. Gente, eu tô há 10 minutos falando de Fluminense aqui, sabe? Obviamente eu não tenho, nem eu nem o Pepe, a gente tem o conhecimento de torcedor, a gente foi como analista, né? Mas Eu me recuso a falar mais de 30 segundos do Cuiabá. bom, e hoje, né, esses foram os jogos da quarta-feira. Hoje a gente teve um Bom jogo. excelente Vitória 4, Atlético Mineiro 2, Atlético Excelente, sem Hulk e Paulinho. surpreendente, né? Excelente surpreendente, foi um como te jogaço. falou, Vitória, na última rodada, tinha conseguido sua primeira vitória. Tava lá embaixo, hoje passou o trator no Galo aí. O Galo com desfalcos importantes, mas passa o trator e já saiu da zona. Assim, assim, o Atlético criou muitas chances, tá? Não foi um Atlético que não criou nada. O Atlético, obviamente, sem Hulk e Paulinho, pô, meu irmão, é os dois artilheiros do time, né? Obviamente vai pesar. O protagonismo do time ficou a cargo do Gustavo Scarpa, que, cara, com todo Fez o respeito, golzinho de pênalti. né? Não, mas não é a mesma coisa, tá? Então, assim, mas é um Galo que tomou 8 gols em 2 partidas também. É muita coisa. É muita coisa. E não teve expulsão pra falar que, olha, foi a expulsão, né? Foi por causa disso. Tomou 4 gols do Vitória, que fez um bom jogo. O primeiro gol do Vitória foi maravilhoso, hein? O primeiro gol do Vitória marcado pelo Mateuzinho. Bom jogador esse moleque aí. 26 anos, tá? Mas bom jogador. Teve 2 gols do William Oliveira e o gol do Eric Castilho pra fechar o 4, né? O quarto gol do Vitória. O Vitória abriu o placar. O Galo empatou, né? Assim, o Galo fez um gol que estava impedido, realmente estava impedido, que foi o gol do Cadu, que ele faz de cobertura, é um baita gol, mas ele estava impedido. No lance seguinte, o Vitória faz o gol abre o placar, né? No gol do Mateuzinho. Aí logo em seguida tem o pênalti, Empata pro pênalti. empata e depois o Vitória domina, sabe? O Galo criou chances, deu trabalho, tanto que eu acho que o Vitória chutou 10, finalizou 10 vezes, e o Galo quase 20, né? 19 ou 20 O Galo finalizações. ficou mais em cima do Vitória, mesmo assim. É. Meu, Mas o Vitória tomou foi de 4. competente, né? Foi competente. É o Carpini encontrando o norte, né? Vamos ver. E é um Vitória que tá sendo muito mexido ainda. O Vitória já anunciou 25 contratações, já dispensou 5, tá tentando dispensar o Luiz Adriano já. Tá uma bagunça ali internamente, mas o time tá encontrando algum caminho. Ué. Vamos ver. Ainda mais na briga ali embaixo, ali ninguém tá somando pontos. Você vê 2 vitórias, já deu uma boa respirada ali. E esses 3 pontos do Vitória tiraram o Vitória da zona de rebaixamento e jogaram o Vasco pra lá. E aí fizeram o Z4 dos gigantes, que a gente vai falar já, tá? Aí tivemos também a vitória do Flamengo no último minuto em cima do Bahia. E é um confronto de parte de cima da tabela. Mais um Tá. jogo fazendo gol nos acréscimos. O nome do jogo acabou sendo o Gerson, que fez o primeiro gol do Flamengo e deu assistência pro gol do Davi Luiz. Tá? O Flamengo que Ele foi pênalti pro superior. Flamengo também, que não deram. Teve. Aquele pênalti que bate na mão do... Acho que é do Gilberto, que bate na mão. Pô, ele tava com a asa aberta, cara. Tá, Ai. ali era pênalti. Pô, mano, foi pênalti, tá? E foi um pouco antes do gol. Ainda bem que o Flamengo conseguiu o gol, porque senão ia ter reclamação, porque foi pênalti, sim. Ia ser pro prejudicado, né? É. O Gerson fez 1-0, o Everaldo empatou pro Bahia. Assim, a gente tem que entender, o Bahia foi jogar no Rio de Janeiro e fez um jogo muito bom diante da circunstância do jogo, que é um jogo bem difícil, né? E não é absurdo nenhum o Bahia perder pro Flamengo no Maracanã. Tava conseguindo um excelente resultado, apesar do erro de arbitragem também no pênalti. Mas o Flamengo conseguiu novamente fazer um gol no finalzinho. Esse gol que deu a liderança pro Flamengo do campeonato, né? O gol do Davi Luiz, e o Davi Luiz deu alegria pro povo dele, né? Mas a alegria do povo dele é só o flamenguista. Mas deu alegria pro povo dele. Precisava muito da alegria. Comemorou bastante, cara. Gosto, mas assim, só pra citar, esse Lohan do Flamengo é bom de bola demais, cara. Muito bom, cara. Tava elogiando o Wesley também. Wesley? Nos 3 jogos tá bem defensivamente. E vem sendo cara, muito criticado. é o trabalho de treinador, né? Aí é trabalho, né? Desenvolvendo, ó, vamos melhorar isso aqui, ó. Técnica pra marcar essa aqui. Treinador tem que fazer isso, né? Olhar individualmente pra cada atleta e tentar tirar o melhor que ele pode extrair dali dos caras, né? E o Wesley, quando ele surgiu, eu achava que ele ia ser um baita lateral. Ele surge muito bem, depois ele começa a oscilar, porque
Ele é muito novo e, cara, ele tem 20 anos de idade ainda. Parece que ele já tem 35, do jeito que os caras falam, né? E o Varela tava jogando bem também antes de ir pra seleção. Então, assim, será que vai precisar contratar um cara? Os torcedores do Flamengo tá falando, não, manda o Wesley embora logo. Traz o Kelvin, não sei o quê, né? Será? Pois é. Vai que acerta, cara. Né? Mas é uma posição que o Flamengo era bem carente, a lateral direita. E tá se encontrando. O Tite vai dando um norte também. Estavam falando de Emerson Royal no Flamengo. Será? É difícil, mas seria uma boa, né? Difícil. Caro e bem difícil. Bom, o Flamengo vence e vai à liderança. E o Palmeiras venceu também. Cara, e de novo, né? A gente falando aqui do Luan. Como joga a bola o Estevão. Meu Deus do céu, velho. Ele é muito fera, cara. Vão ver muito. Pouco por aqui, viu? Vai ver pouco, cara. Ó, não estou comparando, estou só dando uma perspectiva. Mas o Estevão, ele lembra o protagonismo que o Neymar puxava pra ele. Tá? De ele chamar é muito o jovem, jogo. né, gente? E assim, a gente tá falando de um moleque de 17 anos, tá? O Neymar foi estourar no Santos mesmo com 18. O Neymar, o Neymar ainda demorou um pouquinho, né? Não, mas entrava assim, bem tudo, mas... Em 2009, o Neymar, ele tá com 17 anos, fez 17 anos naquela temporada, e ele faz uma temporada boa, né? Acho que, ele não me engano, ele marca 18 gols na temporada, então assim, é uma temporada boa, sabe? Aí em 2010, que ele faz 18, ele faz 44 gols, entendeu? É uma mudança de patamar muito grande, mas assim, o primeiro ano do Neymar como profissional me lembra muito do Estevão, só que, um detalhe, o Estevão já é titular. O Neymar, ele alternava entre titularidade e banco também, principalmente no Campeonato Brasileiro, sabe? Teve um momento então, assim, ali acho que era quase 28 minutos do primeiro tempo, tava 1-0 já, ele sai fazendo um salseiro da ponta direita, ele passa no meio dos 4 zagueiros do Bragantino, ia fazer um baita golaço, só que na hora de finalizar o mais fácil ali, o Cleiton não deixa ele fazer o gol. E outra, se não fosse o Cleiton, o Palmeiras podia ter ficado 5-6 no Bragantino no primeiro tempo ainda, porque criou muita. O Rony mesmo perdeu uns 3 gols no primeiro tempo, cara. Ele fez o gol da vitória, inclusive, mas ele perdeu muitos gols mesmo. Teve esse lance do Estevão, teve lance do Piquerez, teve lance do Gabriel Menino, do Zé Rafael, todo mundo perdendo gol. Né? O Palmeiras tomadas de decisões do Estevão também, contra-ataque, ele errava ali, mas eu acho que é da idade. Os pontas do Palmeiras abrem pra receber, pra sair sozinho, pra matar o jogo, já tava 2-1, mas ele carrega demais a bola e tenta chutar, e aí o zagueiro do Bragantino tira a bola. E o gol do Veiga, que é o gol que abre o placar pro Palmeiras, é um passe do Estevão, uma jogada do Estevão pelo lado direito, né? E ele encontra o Veiga pra fazer 1-0. Aí no intervalo eu achei até engraçado, o Matheus Fernandes, que é ex-Palmeiras inclusive, ele me dá uma entrevista falando, o Palmeiras tinha massacrado o Bragantino no primeiro tempo, cara, de chance. Aí ele fala, pô, quem não faz toma, né? A gente devia estar ganhando esse jogo. Eu falei, não é possível, o cara não vê o jogo, velho. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Pra ele, o Bragantino tava regaçando no primeiro tempo. Mas enfim, o próprio Matheus Fernandes acaba empatando o jogo no segundo tempo. Mas o Rony consegue se redimir pelo menos um pouco aí, faz o 2-1 e dá a vitória pro Palmeiras. O Palmeiras que já está na terceira posição, né? Perde nos critérios de empate pro Botafogo. A gente falou quando sorteou a Libertadores. Hoje o Botafogo é favorito. Eu já não falo mais isso. Pra mim já é o Palmeiras de novo. É o Abel, cara. É um técnico muito acima dos outros. Véio. É um absurdo o que ele faz com esse time. E outra, favorito é um Abel... favorito é. Mas assim, é um Abel que tá usando a base, cara. Ele botou um monte de moleque pra jogar, velho. Botou um monte de moleque pra jogar. Também pela necessidade, né? Botou o Dudu pra aquecer e não pôs o Dudu em campo. Achei muito fera isso também. Sabe? O Dudu vai ter que procurar o espaço dele de novo. Ele vai ter que lutar pra ganhar. Agora, hein? Pois é. Você vai tirar o Estevão pra colocar o Dudu, por exemplo? Porque o Estevão jogou de dupla de ataque do Rony, né? Jogou os dois no ataque. O Rony de 9 e o Estevão como segundo atacante, mais ou menos. Você vai tirar o Dudu não é centroavante. Então se você vai tirar o Estevão pra colocar o Dudu hoje, vai ter que lutar por vaga, né? Então é isso. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo líder com 21 pontos. Até eu citar os números de jogos, todo mundo tem 10, tá? Botafogo em segundo com 20 pontos. Palmeiras em terceiro também com 20, né? Perde nos gols marcados. Palmeiras marcou 13, o Botafogo marcou 17. O Atlético Paranaense é o quarto com 18 pontos. O Bahia em quinto com 18 pontos também. Aí o Cruzeiro tem 17 pontos, porém 9 jogos. Então o Cruzeiro tem um jogo a fazer ainda, tá? São Paulo tem 15 pontos. O Bragantino também tem 15 pontos na oitava posição. Em nono, o Internacional, que apesar dos tropeços,
né, de não fazer um excelente futebol. Marcou só 7 gols, inclusive. Sofreu 5. Mas o Inter tem 14 pontos em 8 partidas. Então, assim, o Inter é virtual G4 por enquanto, tá? Embora esteja na 9ª posição. Em 10º, o Atlético Mineiro com 13 pontos em 9 partidas. O Juventude também tem 13 também em 9 partidas. E o Fortaleza também 13, também em 9 partidas. Aí vamos para o Cuiabá, que já pagou os jogos que ele estava devendo, já com 10 pontos em 10 jogos. O Vitória tem 9, o Criciúma tem 9 pontos em 8 jogos. Então o Criciúma pode melhorar ainda a sua situação. O Vitória tem 9 pontos em 10, agora todo mundo tem 10, tá? O Vitória tem 9 pontos, o Atlético Goianiense tem 8. Abrindo o Z4, Vasco com 7 pontos e Corinthians também com 7. O Corinthians é o time que menos venceu no campeonato ao lado do Fluminense. Uma vitória para cada um. O Grêmio tem 6 pontos em 8 partidas e o Fluminense é o lanterna com 6 pontos também. Também venceu só uma vez, tá? O pior ataque do brasileiro por enquanto é o do Grêmio. Em segundo temos Corinthians, Vasco, Fortaleza e Internacional com 7 gols marcados. O Grêmio marcou apenas 6 gols. Cuiabá fez 5 num jogo só. O Cuiabá já tem 12 gols marcados. O Cuiabá, antes de vencer por 5 o Criciúma fora de casa, tinha marcado 1 gol. O Cuiabá tinha marcado 1 gol em 7 jogos. Ele marcou 11 gols em 3, nas últimas 3 rodadas. Um show de Cleison, um show de Pita e um show de Jonathan Cafu. Pita, 24 anos, o Pita rodou, senhora. O Pita eu queria muito no Santos, cara. De verdade, eu gosto muito do Pita. Eu acho ele um baita jogador. Nossa, não é um craque, mas achei ele muito bom jogador. É jovem, né? Ainda é jovem. Gostaria muito dele jogando no meu time, cara. Gosto muito dele. Já falei antes dele. Falei quando ele tava no Juventude ainda. Não é uma coisa do Cuiabá, não. Lá no Juventude. E ninguém foi atrás. Porque o Juventude caiu. Ah, caiu. Mas jogava bola, tá? Bom, essa é a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho de Série B também. Tá bom? Vamos passar aqui na Série Bosta, né? Em homenagem ao Santos. Tá? Não em homenagem aos outros clubes, que não tem nada com isso. Mas é a Série Bosta, que é a Série do Santos. Tá? Vou passar rapidinho nos placares. Vou, lógico, fazer um parêntese aqui de Santos, tá? Mas você pode ir lá no Vem Pro Peixão, que tem o pós-jogo completo. O Santos venceu o Goiás, só vou lá quando você perde. Chapecoense perdeu pro Operário 1-0. O Operário está na 3ª posição, tá? Então os 3 primeiros estão com 21 pontos. Guarani e Ituano empataram 3-3. Impressionante, que é só chutar no gol que o Vladimir aceita, cara. O Ituano chutou, acho que 6 bolas, finalizou 6 vezes, fez 3 gols o Vladimir. O Guarani tá triste, filho. Guarani é a lanterna. Novo Horizontino empatou com o Amazonas em Novo Horizonte 1-1. O Paysandu empatou com o CRB na Curuzu também 1-1. O Santos venceu o Goiás por 2-0, graças ao Tadeu. Tá bom? Depois ajudou, do né? Não, se não é o Tadeu, o Santos não faria gol, bicho. Não teria o gol do Bigode depois, foi tudo por causa do lance do Tadeu. Se não é o Tadeu, ia ser 0-0. Botafogo de Ribeirão 2, Ponte Preta 0. Botafogo vai se recuperando. Tava lá na lanterna, já tá na 13ª posição. E eu vou falar de pontuação pra você ver como a Série B é embaçada por causa disso. Brusque 0, Avaí 0. Curitiba venceu o América, líder, por 1-0. Embolou ainda mais a Série B. Vila Nova 1, Vila Nova é Vila Nova. Salsicha Nova. É o Vilaron. Vila Nova 1, Mirassol 0 e Ceará 0, Sport 0, tá bom? Pro Santos, embora tenha saído do G4, o empate foi bom, tá? Olha só. Um jogo a menos, hein? Não, mas olha só como tá a classificação. O CRB vai jogar com o Sport e com o Botafogo ainda. Porque o CRB ficou sem jogar por causa da final da Liga da Copa do Nordeste, tá? Todo mundo tem 11 jogos, menos Sport, que tem 10, Botafogo também tem 10 e o CRB tem 9, tá? Então o resto, todo mundo tem 11 jogos. América líder com 21, Avaí também tem 21, o Operário também tem 21. O Sport fecha o G4 com 19 em 10 partidas. O Santos tem 18, o Goiás tem 18, o Coritiba tem 18, o Mirassol tem 17, o Vila Nova tem 17 e o Ceará tem 16. Esses são os 10 primeiros. Entre o Ceará e o América são 5 pontos de distância. Ué, do Novo Horizontino pro Santos é uma vitória. Então, Novo Horizontino e Santos, que é o próximo jogo, inclusive. Não, o próximo jogo do Santos é o Mirassol. O Novo Horizontino já foi, o Santos perdeu. Já foi. Novo Horizontino tem 15, 11º colocado. A Chapecoense tem 14,
O Botafogo tem 13 em 10 partidas, a Ponte Preta tem 12, o Amazonas tem 12 e o Paysandu tem 12. Esses são os 16 primeiros. Entre o Paysandu e o América são 9 pontos de diferença apenas. Tá? É muito pouco, cara. Ó, só pra você ter ideia, vou abrir aqui. Do Paysandu pro Santos é 2 vitórias, pô. Não, então, vou abrir a Série A só pra... primeiro de fora da zona. Não, então, ó, o 16º do brasileiro hoje é o Atlético Goianiense, que tem 8 pontos. O líder tem 21. Olha a diferença de pontos, já são 13. Aqui são 9 na Série B. Tá? Então é realmente muito mais complicado, tá? O Z4 tem o Brusque com 10 pontos, o CRB com 9, o Ituano com 7 e o Guarani com 5. Esse é o Z4 da Série B. Vou fazer um parênteses para falar de Santos. Não por causa do jogo, o jogo você vai lá, mas por causa do Carille. O Carille deu uma entrevista coletiva no pós-jogo, que pra mim, como torcedor, é evidente que ele tá falando, me manda embora, por favor. Primeiro, ele foi super arrogante, porque o Ricardinho Martins perguntou pra ele, Carille, a torcida vem falando muito de variação tática, de você ficar insistindo nesse 4-3-3, que na visão de muitos tá muito batido. Ele foi super tranquilo na pergunta, ele não foi grosso na resposta, mas ele foi arrogante no jeito que ele respondeu. Porque ele fala, esse é o meu jeito de jogo, eu jogava assim antes e vou continuar jogando assim pra sempre. 4-3-3, com 2 volantes, um meia que vira segundo atacante, né? Então ele fica com 4-2-4 e 2 pontas pra acudir lateral. É isso que o Carille faz desde o Corinthians, não é de agora. E aí ele fala também uma coisa, tive uma conversa com o presidente, ele veio aí sem cobrança nenhuma, super solícito, e depois falou, eu errei, pro Santos foi ruim chegar na final do Paulista, eu errei porque deu a entender que ele não insistiu por contratações, sabe? E ainda falou que o Santos precisa de 40 atletas no elenco. O Santos joga só a porra de um campeonato, Carille. Você precisa de 40 atletas? 40? Um campeonato. Porra, sobe gente da base, bicho. Viaja pouco. Mas, Pepe, sobe gente da base, velho. Bota uns caras da base pra jogar, pra completar esse elenco. Mas não põe, e não vai colocar. Porque o presidente cobrou mais espaço pra base e o Carille cagou. Ele não pôs nenhum. Inclusive, ele rebaixou o Jair, que era um baita de um moleque promissor, rebaixou o Souza e eles não treinam basicamente no profissional. Só joga sub-20. E estão destruindo no sub-20, obviamente. Jogar no sub-20 no profissional é diferente, o impacto é diferente, a técnica é diferente, a velocidade é diferente, mas eles já estão pulsando para ter chances no profissional e eles não jogam. O Carille meteu essa. Por quê? Porque corre nos bastidores ali que a conversa sobre Corinthians ela é real. Só que se o Carille pede demissão, ele abre mão de multa. Então ele meio que caga, né? Joga pro mundo aí, me manda embora, paga minha multa e eu vou pro Corinthians. Mas não, nos noticiários de Corinthians, ninguém tá falando de Carille não, mãe. Ainda, né? Mas em noticiários de de Santos falam muito. Acho que ele deve ter esperança. Eu acho que também tem uma esperança. Gente, o Carille, com todo respeito, eu não acho que isso é um impeditivo de ele trabalhar em outros clubes. Mas ele é corintiano, tá? Não tem problema nenhum, isso é profissional. Fraco. Né? Não, mas assim, eu tô falando, ele é profissional, não tem problema nenhum uma pessoa que é corintiana ou palmeirense trabalhar no Santos, não é esse o ponto. O problema é, o cara começou um trabalho que ele tava sendo elogiado e ele tava buscando alternativas e do nada ele resolveu que não vai buscar mais. E ele falou isso, categoricamente. Então, agora é a hora do presidente ter culhão e conversar cara a cara com o cara. E assumir a própria bronca, porque lá no começo fala, não traz, esse cara na Série B não vai encaixar porque ele precisa propor jogo, ele não gosta de fazer isso, não é o estilo dele. Na primeira divisão, talvez eu até consideraria o Carille, na segunda, não, porque o time do Santos precisa mandar nos jogos. Hoje, qualquer técnico dá nó tático no Carille, cara. Qualquer um. Por quê? Porque já sabe o que vai fazer. Ele acabou de falar, eu vou jogar assim. Então, você vai ganhar um jogo ou outro por causa de uma competência pessoal de um jogador, que vai encontrar uma alternativa e tal. Não porque você monta uma tática assertiva. Então, velho, se subir, vamos subir porque é o Santos. Não por causa do trabalho bem feito de um técnico, tá? Taticamente falando. Porque às vezes gestão de pessoas o cara corrige, né? Na gestão de pessoas tem cara que manda bem. Vem já a Ventura pro Peixão. Vem. Mas ele não mudou o jeito de jogar, Pepe? Não tô querendo ele de volta, tá? Você quer mas, sim. Não, mas ele não mudou o jeito de jogar? Ele não joga pra frente com o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro tem mais dificuldade, mas... Mas ele não tenta atacar? Criar chance? O time que chutava bastante no gol. E era um técnico retranqueiro, lembra? Limitações, né? Mas não era um técnico retranqueiro?
Só jogava pra trás, tinha medo de chutar. Hoje ele tenta jogar pra frente. Hoje ele tenta avançar, ou seja, ele vai tentando se preparar e melhorar. Enfim, né? Estou viajando aqui nas ideias. Mas vamos passar aí, só antes de finalizar o vídeo, em Euro, Pepe. Dá um resumo da Euro aí. Você que é especialista em Euro. Bom, só Euro não, temos também Copa América. Agora começou, hein, Eduardo? Teve um jogo na Copa América, né? A Argentina venceu, tinha lá a odd bonita demais pra pegar a odd de 20, o Messi não fez gol, a galera tava pistola. Mas a culpa não é da casa, a culpa é do Messi. Não é. E aí hoje tivemos 3 jogos, Eslovênia e Sérvia 1-1. Só teve uma vitória, né, hoje. Dinamarca e Inglaterra 1-1, todo mundo ficou reclamando, por que o Cole Palmer não entra, pelo amor de Deus? Vou te falar, a Dinamarca merecia vencer o jogo, tá? A Dinamarca criou mais chance que a Inglaterra, bicho. Mas quando eu falava que o Southgate era uma bosta, o senhor defendia, assim como defendia o Carille, como eu falava, o cara é uma bosta. Não, eu falei em matéria de chegada. Um cocô horrível. Em matéria de chegada, tirando o título de 66... é o técnico que levou a Inglaterra mais longe nas competições. É o Southgate. A Inglaterra toda vez é esse catado. Daí faz 20 anos que a Inglaterra, essa merda, tem um monte de cara bom e não anda. Calma. Vamos ser desonesto. Não anda. Ser desonesto. Não tô, não. Jogo da Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, Inglaterra e França. Mas a Inglaterra, inclusive, foi eliminada. Não, só tô te dando um exemplo. Ué. Inglaterra e França na Copa do Mundo. A Inglaterra não jogou bem? O Carille também esses dias aí goleou na Vila Belmiro aí na Série B. Pô, meu irmão, você tá com Santos e Brusque, com Inglaterra e França na Copa do Mundo. Foi a goleada. Só tô dizendo que ele foi o técnico que levou a Inglaterra mais longe nas competições. Mas não quer dizer que você não tem que trocar, né? Porque, cara, ruim, você vai... tem que pegar alguém melhor. Pô, você pega lá. que tem nas mãos, você tem no papel lá. No papel, tanto cara bom e jogar... Não, parece que você pega os caras, joga aí. Não, e os caras falando, não, vai ver se esse cara é ruim. O Cole Palmer, sei lá, 25 gols e 10 assistências na temporada. O tanto de participação de gol. O Harry Kane, 50 participação de gol na temporada. E ele substituiu, tirou até o Harry Kane. O Phil Foden, melhor jogador da Premier League aí, ganhou do Cole Palmer. Tava falando hoje que o Saka é um bagre também. O Saka, que é o craque do Arsenal aí, o jogador mais constante do Arsenal. O Declan Rice, que fez uma temporada incrível. Também. Hoje tava reclamando do Declan Rice hoje. Sem citar o Bellingham, que fez uma temporada de bola de ouro junto com o Vinícius Júnior no Real Madrid. Esses também caras são todos ruins. Cadê o craque geracional Jude Bellingham? Cara, mas assim, é o que eu te falo. Se o técnico não consegue montar um sistema para fazer esses caras brilharem, eles vão bater cabeça. O trabalho do técnico é encaixar um time. Eu vou mal comparar, mas só para dar perspectiva. Copa de 70. O Zagallo pegou vários camisas 10, vários armadores e distribuiu os caras no campo pra encaixar o jeito do time jogar. E encaixou. Fez o time. Por quê? Fácil, né? Não, mas assim, porque é um grande treinador trabalhando em prol de um conjunto. O Southgate, ele pega um monte de jogador bom e não consegue desenhar um time. Ele bota um time com o Trippier de lateral esquerdo. Cara, ele convocou o Luke Shaw machucado pra Eurocopa, velho. Não tinha um lateral inglês pra ser convocado, pra pelo menos jogar. Aí você bota o Trippier, que é um dos melhores laterais direitos da Liga, da Premier League, e ele não consegue jogar porque ele não é lateral esquerdo, ele joga improvisado. Pro Shaw ficar lá, machucado, esperando uma chance. Então o Shaw vai jogar na terceira rodada, porque não tem um lateral esquerdo pra jogar. Bota, joga com 3 zagueiros, muda alguma coisa, enfim, né? Mas pelo amor de Deus. Merecia perder pra Dinamarca. Aí, pode cair. Mr. Silvinho na seleção da Inglaterra. Mas vai classificar a Inglaterra porque ainda assim, né, é a líder do grupo, né? Os outros times todos empataram. Só a Inglaterra venceu um jogo que foi contra a Sérvia, tá? Inclusive a Sérvia pode não disputar o próximo jogo porque no jogo entre Croácia e Albânia, as torcidas ficaram gritando morte aos sérvios, não sei o que. E tem uma rixa histórica entre Croácia e Sérvia, né? A gente sabe. E a Sérvia pode desistir da Eurocopa, cara, por causa dessa situação aí, se a UEFA não tomar uma atitude. Qual que vai ser a atitude? Mas vai fazer o quê? A Croácia como? Né? Vai punir a torcida, vai proibir a entrada de torcida da Croácia no próximo jogo. É uma situação complicada, né? Mas a Sérvia tem esse porém. E tivemos a vitória da Espanha diante da Itália, num jogo que a Espanha criou muito. O Nico Williams fez uma partidaça, joga muita bola também. Né? O Yamal jogou bem, mas o Williams foi o grande craque do jogo aí da Espanha. O Fabian Ruiz, que eu não gosto, jogou bem pra caramba também.
A Espanha macetou a Itália, cara, mas criou muita chance. O Donnarumma 6 fez uma grandes partidaça. chances de gol contra um da Itália. O Donnarumma salvou a Itália várias vezes. A gente até critica o Donnarumma 20 aí. chutes contra 4, é muita coisa. É. E a Itália quase empatou no final. Ué, Bem Itália mesmo, né? futebol é isso aí. Mas o Donnarumma salvou a Itália de ser goleada nesse jogo aí, tá? E acabou que a Itália foi penalizada pelo uma falha do melhor zagueiro do time hoje, cara. Né? Ele tá jogando muito bem. Ele acabou numa defesa do lance do Donnarumma. O Donnarumma fez uma excelente defesa. E aí o Calafiori acabou jogando contra o próprio patrimônio. E enfim, a Espanha conseguiu a vitória. Mas a tendência é que os dois se classifiquem, né? Espanha e Itália, a Croácia não vai conseguir isso. Porque a Croácia tem que vencer a Itália, né? E torcer pra Espanha vencer a Albânia aí, tá? Mas acredito que... A Espanha ganha da Albânia, né? Não, a Espanha não é da Albânia, né? Não existe zebra que faça a Albânia ganhar da Espanha. Pois é, mas a gente lembra na Copa do Mundo, o Japão foi lá e... né? Passou a O salsicha. Japão não é Espanha, não é Albânia, né? Não, tudo bem. Mas é isso, eu quero O saber a Japão sua tá opinião. jogando bem, sempre Não, o bem Japão tem um time goleando bom. aí, tá sapecando várias Eu seleções torço pro grandes. Japão, Rafael. A gente torce pro Japão desde o Oliver Porque eu Tsubanya. tenho pau de japonês. Isso, com todo respeito. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Fez um resumão aí, Brasileirão completo, Série A e B. Lógico que na Série B a gente viu todos os jogos. Por que pau de japonês é do tamanho do nosso? Tem alguma coisa aí? Porque come peixe só? O que é? Pô, eu como bastante peixe, então será que é por causa disso? Pode ser. Então, Com todo respeito aí, vai que você é um Ué. japonês bem dotado, não sou. né? Mas, bem dotado, 4 centímetros, pra mim é muito. Comenta aí sua opinião sobre os jogos, o que você achou dos campeonatos, o que você achou da rodada, o que você achou desse Z4 maravilhoso. Você que está acompanhando a Série B, o que você está achando? Você, santista, discorra a sua opinião nos comentários, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, tem Mercadinho da Bola, tem um especial da Copa América montando a melhor seleção possível para a Copa América também, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau!